E no próximo capítulo, Paulo vai com Mariano na casa de Esmeralda. Damião é quem atende. Paulo diz que quer falar com o dono do circo e não com um dos palhaços. Começa uma discussão entre Paulo e Damião. Mariano se mete, mas a coisa só piora. Paulo começa a falar mal de Esmeralda e começa a humilhar Damião, chamando o rapaz para fora. Damião sai para fora e começa a briga. Eles rolam pelo chão e Mariano não sabe o que fazer. Na delegacia, Inês está fazendo o maior escândalo, chorando sem parar. A companheira de cela do lado não acredita que a garota seja mesmo inocente, mas avisa que ela deve entregar os comparsas e salvar sua pele. Paulo e Damião continuam brigando na calçada. Mariano segura o irmão e Damião aproveita para dar mais um soco na cara de Paulo. Mariano o chama de covarde e Damião desafia Mariano, mas Jacira chega e tenta acabar com a briga. Esmeralda chega de carro, ela corre e quer saber o que está acontecendo. Esmeralda pede que Paulo não a prejudique mais e que o odeia. Paulo, descontrolado, grita o mesmo. Em um restaurante, Augusto comemora sua vitória sobre Fernando com a esposa, mas Lorena não concorda muito e diz que o tal homem poderia limpar seu nome se ele aceitasse a proposta de Fernando. Augusto pergunta então se ela tem certeza que quer mesmo cancelar o noivado de Mônica com Paulo. Lorena se defende dizendo que lutou muito pelo casamento dos dois, mas nessa altura do campeonato acha melhor aceitar a proposta. Augusto responde que se aceitar, terá o silencioso para sempre o perseguindo. Jacira consegue levar Esmeralda para dentro da mansão e Mariano leva Paulo para casa. A briga agora é entre Paulo e Mariano, que continua enchendo o saco do seu irmão. Paulo se irrita e diz que ele nunca vai saber o que é amar uma mulher como ele ama Esmeralda. Mariano fica gelado e pergunta o que o irmão sabe de seus sentimentos e afirma que sabe o que é amar, mas não da forma como ele imagina, e afirma que não é um palhaço como ele. Paulo perde a razão e parte para cima de Mariano, derrubando seu irmão no sofá e dizendo que não vai mais aceitar suas humilhações. Lorena e Augusto chegam e impedem Paulo de deixar a cara de Mariano marcada. Inês procura Esmeralda para que a ajude a sair da delegacia. Ela diz a Esmeralda que a estão acusando injustamente de roubo. Esmeralda pede ao advogado Osório que ajude Inês. Inês promete a Esmeralda que passará a se comportar. Esmeralda responde que já existe um advogado encarregado de seu caso, mas ela precisa saber que Dona Rita está no hospital. Inês visita sua avó e pede perdão pelo mal que fez a ela. Dona Rita responde que não existe nada para perdoar, pois ela já está ali, isso é tudo que importa. Augusto se queixa com Lorena por seus amigos estarem humilhando. Mariano diz a Paulo que deve mudar de humor, pois irá se casar. Paulo responde que ele sente como se estivesse indo para o seu próprio funeral. Mariano diz que Paulo tem que se esforçar para amar a Mônica. Paulo responde que precisa ser honesto com ela, pois reconhece-a como grande mulher que é, mas só pode gostar dela como uma irmã. Jacira procura Paulo e diz que Esmeralda não teve outro homem além dele. Jacira revela que Silencioso é o pai de Esmeralda. Paulo fica transtornado. Lorena se surpreende quando Paulo diz que Esmeralda é filha de Silencioso. Jacira diz a Esmeralda que ela não deve derrubar mais uma lágrima por Paulo, pois ele já está empenhado em se casar com Mônica. Esmeralda responde que não fará e deseja que Paulo seja muito feliz com Mônica. Esmeralda sonha com o casamento de Mônica e Paulo. Silencioso diz a Esmeralda que se sente muito mal por não ter cumprido a promessa de evitar o casamento entre Mônica e Paulo. Esmeralda responde que ele não tem culpa de nada. Paulo pinta Esmeralda, o que deixa Lorena furiosa. Mariano arruma sua roupa de padrinho e diz para si que hoje ele se veste de padrinho, mas na próxima se vestirá de noivo, pois quando Paulo se casar com Mônica, a Esmeralda ficará livre, então ninguém poderá evitar que ele a conquiste e que a faça amá-lo até que ela vire sua mulher. Enquanto isso, Paulo pinta Esmeralda. Ele pensa no dia que eles se casaram. Dona Rita diz a Inês que agrada muito que sua neta não ande com Garibaldo, pois ele é uma má influência. Inês responde que ele é o homem que ela ama.